Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio aqui da nossa série de exposições do Evangelho segundo escreveu Marcos, aqui no nosso canal, o canal Palavra Viva. Nós temos feito uma série aqui, para você que não é inscrito aqui no nosso canal. Nós iniciamos uma série de exposições do Evangelho segundo escreveu Marcos. E hoje nós iremos falar sobre Jesus e os primeiros discípulos. Jesus e os primeiros discípulos, passagem de Marcos capítulo 1, versos 16 a 20. Essa série tem por propósito nós conhecermos mais a Jesus, conhecermos o ministério de Jesus, as obras de Jesus, os feitos de Jesus, com base no Evangelho segundo escreveu João Marcos, né? Primo de Barnabé, que também foi discipulado pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo, inclusive pelo próprio Barnabé, que foi seu primo. Ele que era filho de uma das Marias que seguiam, né, que seguiu a Jesus e foi inclusive patrocinadora do ministério de Jesus. O endereço, inclusive, da primeira igreja cristã acontece na casa de João Marcos, no caso na casa da mãe de João Marcos, do cenáculo. Era o endereço ali da igreja em Jerusalém e de onde se propagou o evangelho até chegar até a mim e até você. E nós estamos então nessa série. Eu quero que você, que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Quando você faz isso, você nos ajuda bastante. Nossa meta aí é chegar a pelo menos 1000 inscritos para que o YouTube nos disponibilize mais recursos aí, para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas. Então, se inscreva no canal, ative aí o sininho. Se você não ativar o sininho, você não vai receber as nossas notificações. Toda segunda-feira aqui, às 18h58, nós temos postado aqui esse conteúdo para vocês. Então, se inscrevam aí que eu sei que vai ser abençoado para vocês. Se você também ainda não é inscrito lá no canal MQ Podcasts, o link está aqui na descrição. Nosso canal de podcasts lá, nós temos gravado semanalmente lá o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, né, o EBDcast, tenho gravado com o presbítero Gediel. Estamos terminando aí o conteúdo das lições bíblicas desse primeiro trimestre falando sobre avivamento e vamos iniciar falando agora sobre família. Então, eu quero muito que você também vá lá, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Também toda semana nós temos lá disponibilizado um conteúdo abençoador para vocês. Mas então, sem perda de tempo, vamos rodar aí a vinheta e logo em seguida nós vamos voltar para falar sobre esse assunto de hoje, Jesus e os primeiros discípulos. Bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16 a 20. Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20. Nós vamos falar aí sobre Jesus e os primeiros discípulos. O texto diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então, vamos meditar nessa passagem hoje. Nós temos seguido aqui o capítulo de número 1, né, em que nós já vimos a essência do Evangelho de Jesus Cristo, João Batista, o precursor do ministério de Jesus, o batismo de Jesus, que foi a inauguração do ministério de Jesus, a tentação de Jesus no deserto, o início do ministério de pregação de Jesus, a pregação do reino de Deus, a mensagem de arrependimento. E agora Marcos nos apresenta aqui o relato
que nos fala sobre os primeiros discípulos, né, de Jesus. A chamada de Jesus em relação aos primeiros discípulos. E é interessante pensarmos sobre esse assunto porque Jesus tinha pelo menos aí 5 níveis de relacionamentos. Jesus tinha pelo menos aí 5 níveis de relacionamentos. Em quinto lugar, nós temos a multidão. Em quarto lugar, nós temos os 70 discípulos. Em terceiro lugar, nós temos 12 apóstolos, né? Em segundo lugar, nós temos Pedro, Tiago e João. E em primeiro lugar, nós temos o próprio apóstolo João. E esses 5 níveis, né, de relacionamentos, cada qual tinha uma maneira. Jesus tinha uma maneira de se relacionar com cada qual desses níveis. Se você pegar um exemplo por curiosidade, Jesus, quando se dirigia à multidão, ele sempre o quê? Falava com a multidão por meio o quê? De parábolas, né? Porque as parábolas era a maneira mais fácil da multidão compreender aquilo que Jesus queria dizer. Então, Jesus se utilizava das parábolas para dar os seus ensinamentos à multidão. E bem como a multidão provou também das experiências, dos milagres, etc. Porém, a maneira de Jesus se revelar para aqueles que o seguiam de maneira mais concreta, era necessário que houvesse uma aproximação um pouco maior. Por exemplo, muitas das parábolas Jesus falou à multidão, mas deu explicações depois mais profundas aos discípulos. Porque são níveis de relacionamento diferentes. Como o próprio apóstolo João, que é o círculo mais íntimo do relacionamento de Jesus enquanto estava aqui na terra, foi ao apóstolo João, discípulo que recostava sua cabeça sobre o peito de Jesus, para você ver o nível de intimidade. João ainda, no seu evangelho, faz referência ao discípulo a quem o Senhor amava. É fato que João ele era muito presunçoso, né? Ele está escrevendo sobre aquilo que ele tinha, do relacionamento que ele tinha para com Jesus. Talvez algum dos outros apóstolos talvez discordassem dele, mas fato é que está escrito na palavra de Deus que João é quem tinha mais essa intimidade. E foi a João, né, que Deus, né, que Jesus revelou as últimas coisas que aconteceriam, o livro do Apocalipse. Deus revelou coisas a João que não revelou a Paulo, por exemplo, ou que não revelou a Pedro, ou que não revelou a Tiago, ou a André, ou a Tomé, ou a Judas. Não, ele revelou a João, círculo que estava no círculo mais íntimo de relacionamento com Jesus. Então, isso tem muitas lições para nós, né, da nossa intimidade com Jesus. Porque Jesus quer se revelar e Jesus quer ter relacionamento conosco e nós precisamos buscar isso cada vez mais. E nessa passagem nós encontramos aí Jesus e os seus primeiros discípulos. Então aqui 3 pontos se destacam. Primeiro, o mestre. Segundo, os discípulos. E terceiro, a missão de ser pescadores de homens. Então vamos lá ao primeiro ponto dessa passagem que nos revela aqui o mestre. Quem era aqui o mestre? O mestre era Jesus. Jesus é o mestre, Jesus é o rabi. Jesus é o professor. É curioso porque na antiguidade os discípulos é quem procuravam um mestre. Eram os alunos que iam atrás de um professor. Mas aqui é Jesus quem foi atrás dos discípulos. Na antiguidade, os alunos eram matriculados na escola de algum professor, reconhecido, respeitado e etc. Mas aqui nós temos o mestre, Jesus, recrutando seus alunos, recrutando seus discípulos, indo em direção a eles e os chamando soberanamente para que os sigam. Então aqui quem que chama? Jesus é quem chama. Que não é aqui um chamado
comum, é um chamado soberano. É um chamado como um chamado realizado lá no Antigo Testamento. Quando Deus chamava, por exemplo, os profetas. O chamado de Jesus aqui, em relação aos seus discípulos, tem o aspecto de um chamado soberano. Jesus como Salvador e Jesus como Senhor, chamando e vocacionando exclusivamente aqueles discípulos para o seguirem. Então aqui nós precisamos fazer algumas considerações sobre o chamado de Jesus. Porque existem alguns chamados de Jesus. O primeiro deles é o chamado para a salvação. O primeiro chamado que Jesus faz é o chamado para a salvação. Nós temos lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 a 51, o que é narrado sobre o encontro, né, de André, João, Pedro, Tiago, Felipe e Natanael com Jesus, que são os primeiros discípulos de Jesus. Porque, por exemplo, os primeiros discípulos de Jesus são André e João. Depois, Pedro e Tiago. Depois, Felipe e Natanael. André e João são os primeiros discípulos de Jesus, conforme o relato do apóstolo João no seu capítulo 1. E aí André apresenta Simão Pedro a Jesus. Depois João apresenta Tiago, seu irmão, a Jesus. E por fim, Felipe apresenta a Natanael a Jesus. E eles se tornam, então, os primeiros discípulos de Jesus. Há uma apresentação aqui, o primeiro chamado aqui, que é o chamado à salvação. Para que eles tivessem um encontro com Jesus. Quando nós lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 25 a 30, nós temos o que nós chamamos de chamado para a salvação. Diz o texto: naquele tempo, respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse é o quê? Esse é o chamado para a salvação, que é um convite para crer em Jesus como o Messias, o Filho de Deus. É um chamado que é estendido a todas as raças, tribos, línguas e nações. O primeiro chamado a que nós temos que aceitar de Jesus é o chamado para a salvação. Nada é mais importante do que aceitar esse chamado, o chamado para ser discípulo de Jesus, para ser seguidor de Jesus, para ser cordeiro com Cristo, para ser filho de Deus. O chamado para a salvação, que não está preocupado se você é da classe A ou B, C ou D, se é negro ou branco, se é baixo ou alto, se é gordinho, se é magrinho. Não, o convite para a salvação alcança todos indiscriminadamente. E esse é o primeiro chamado que Jesus nos faz. Segundo, o chamado para o discipulado, que é o chamado que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 a 28, que diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá da glória de seu Pai, com os anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, esse aqui é o chamado para o discipulado, que implica numa vida de renúncia para si e de entrega total para Deus. O chamado para a salvação, ele não tem nenhuma imposição. O Evangelho diz: venha como está. O chamado para a salvação te chama do jeito que você se encontra, quebrado, lascado,
né, que nem arroz de terceira. O chamado do evangelho alcança a pessoa da maneira que ela se encontra, mas o chamado para o discipulado, ele exige o quê? Renúncia. Não renúncia de outra coisa, renúncia de si mesmo. Porque nada é mais difícil de renunciar do que a si mesmo. Às vezes é fácil renunciar coisas, difícil é renunciar a si mesmo. Difícil é renunciar o próprio eu, o próprio ego. É dizer não a si próprio, esse é o mais difícil. E quem quer ser discípulo de Jesus, quem aceita ser discípulo de Jesus, entende que as suas vontades, o seu eu é crucificado, para que não viva mais eu, mas Cristo passe a viver em nós. Para que nós possamos a ter a vida que Cristo tem para nós, e não a vida que nós queremos para nós mesmos. Na cruz a gente renuncia a todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, todos os nossos anseios. A gente coloca tudo ao pé da cruz. E diz, Deus, seja feita conforme a tua vontade. Esse é o chamado para o discipulado. Muitos querem Jesus. Muitos querem o que Jesus tem a oferecer. Mas quando há uma exigência para uma renúncia, muitas vezes a gente não quer Jesus. E a verdade é que o chamado que Jesus faz, em primeiro lugar, é um chamado para a salvação, mas também é um chamado que para o discipulado, para uma vida de renúncia para com Deus. Terceiro, nós temos o chamado que vocacional. Nós temos o chamado para a salvação, nós temos o chamado para o discipulado e nós temos o chamado para a vocação, o chamado vocacional. Quando você lê lá o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, você encontra lá os 5 ministérios, 5 dons ministeriais. E que nós podemos acrescentar àquela lista os diáconos e presbíteros, né? Que nós encontramos em outras passagens. Então nós temos o chamado vocacional, que nós temos lá chamado para apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, doutores, diáconos e presbíteros. Esse é o chamado vocacional, é o dom ministerial distribuído pelo Espírito Santo. No caso aqui, aqueles discípulos haviam sido chamados o quê? Por Jesus. Jesus os havia vocacionado para o ministério apostólico, para que eles fossem enviados, para que eles pudessem anunciar a mensagem do reino de Deus, sendo embaixadores do reino dos céus. Jesus os vocacionou para o ministério. Como ele quer vocacionar a mim, como ele quer vocacionar você. Muitos hão de receber o chamado vocacional. Um vai ser apóstolo, outro vai ser profeta, o outro vai ser pastor, o outro vai ser evangelista, o outro vai ser doutor, o outro vai ser diácono, o outro vai ser cooperador. Mas fato é que o chamado de Jesus alcançará o nosso coração, para que nós possamos o quê? Ser enviados por ele a fazer a sua vontade. Só que aqui fica mais curioso para nós. Por quê? Porque onde Jesus chama? Nós sabemos que é Jesus quem chama. E ele faz chamados. Mas aonde ele chama? E ele chama aqui esses discípulos, esses 4 discípulos aqui, mencionados em Marcos 1, 16 a 20. O quê? No mar da Galileia. Esses 4 primeiros discípulos aqui eram o quê? Pescadores. Quer dizer, Jesus chamou esses homens aqui aonde? No seu local de trabalho. Jesus chamou esses homens aqui diante a sua atividade do dia a dia. Porque aonde que Jesus chama? Jesus chama você quando você está lá na empresa, quando você está no comércio. Jesus chama você quando você está na beira de uma pia. Jesus chama você quando você está lavando o banheiro. Jesus chama você aonde ele estiver. Ele se revela para o seu povo aonde ele quiser. Ele chama aonde ele quiser. Porque quando ele se revela, quando ele decide chamar, o lugar que ele chama torna-se o lugar de adoração. Veja, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo és. O lugar se torna um lugar de adoração, de consagração a Deus. Quando ele chama? Ele chama quando o quê? Quando ele quer. Veja bem, André e Simão, Pedro estavam o quê? Lançando as redes. Tiago e João estavam o quê? Consertando as redes. Ou seja, Deus, na pessoa de Jesus, ele chama os seus discípulos, ou ele chama, ou ele vocaciona nós. Quando? Ele vocaciona nós o quê? Quando ele quer.
Não existe um lugar específico, não existe um momento específico. Tem uma hora soberana dele chamar, mas às vezes a gente espiritualiza muito as coisas. Às vezes a gente acha que ele vai chamar a gente quando você estiver lá na igreja. Vai vir alguém, vai apontar o dedo na tua cara e vai dizer, eis que te digo. Às vezes não. Às vezes ele vai te chamar na sua realidade, no seu dia a dia. Ele vai colocar uma chama para queimar no teu coração, lá na realidade do seu dia a dia. Ele vai te dar uma perspectiva diferenciada sobre o chamado dele para a sua vida. Porque veja bem, o próprio Moisés estava o quê? Pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus o chamou. Veja bem, Deus chamou Gideão quando ele estava o quê? Malhando trigo no lagar. Jesus chamou o próprio Eliseu quando estava atrás da 12ª jumenta de boi. Jesus chamou, por exemplo, Ezequiel às margens do rio Quebar. Aonde que ele vai me chamar? Aonde que ele vai te chamar? Quando ele vai me chamar? Quando ele vai te chamar? A qualquer momento. Basta eu e vocês estarmos com os ouvidos aguçados para ouvir o seu chamado. Às vezes ele está te chamando todo dia e você não está ouvindo. Ou você está negligenciando o chamado dele. E eu vou dizer ainda mais. O chamado de Jesus para os seus discípulos vem disfarçado da sua indignação para a realidade do presente. Como assim? Você já conversou com um crente indignado? Por exemplo, tem gente que fica indignado com o ministério de louvor. Ele não suporta ver o ministério de louvor andando de qualquer maneira. Ele entende que tem que ter gente cantando bonito. Tem que ter os melhores instrumentistas. Tem que ter o melhor som na igreja. E ele fica incomodado com aquilo ali. Sabe por quê? Porque Deus está chamando ele na sua indignação. O outro fica incomodado com a pregação. Ele não aceita qualquer mensagem, ele não aceita qualquer pregador, ele não aceita que não seja bíblico, ele não aceita isso. Por quê? Porque Deus está incomodando ele, Deus está chamando ele para o quê? O ministério da palavra. Ele quer o quê? Vocacioná-lo para algo que seja o quê? Excelente. Até mesmo uma das exigências para o ministério da pregação que seja o quê? Apto para ensinar. Tenha desejo para o estudo, vocação para isso. Aí a pessoa fica inconformada com aquilo ali. O outro vê um professor de escola dominical, vê a necessidade da igreja e aquilo motiva. O outro é a questão social. E cada um Deus vai colocando algo que deixa inconformado. O que é isso? Isso é um disfarce. Isso é um meio de Deus chamar você, vocacionar você. Como que eu sei que Deus está me chamando para algo? É quando eu começo a olhar para algo que está errado e eu não fico incomodado até que eu tome uma atitude. Eu me mova diante daquela situação. Porque tem gente que gosta de só botar defeito. E eu vou dar uma dica aqui para você que é pastor que está me assistindo aqui, que está me vendo aqui nesse vídeo. Se você tem um membro na sua igreja que ele está incomodado com a aula de escola dominical, fala para esse camarada, fala assim, eu quero ser dando uma aula no lugar desse professor. Se você vê um camarada lá incomodado com o ministério do louvor, coloca ele para cantar. Se você vê um crente incomodado porque está faltando uma zeladoria na igreja, coloca ele para cuidar. Por quê? Porque se ele está vendo a dificuldade, se ele está vendo um problema, se ele está vendo a dificuldade, é porque Deus está chamando ele para essa missão. E falta o quê? Falta alguém direcionar, colocar ele no trilho. É quando eu me incomodo, é quando eu me inquieto com algo, eu tenho certeza que é Deus me chamando para algo. Quando alguém fica incomodado com o ministério de oração, é porque Deus está chamando aquela pessoa para oração. Deus, ele tem suas maneiras de chamar, Deus tem suas maneiras de vocacionar, só que a gente tem que ter sensibilidade espiritual para entender. E aqui, Jesus chamou esses discípulos aonde? No seu local de trabalho. Eram pescadores de homens, e ele tinha um propósito de transformá-los em quê? Pescadores de homens. Eram pescadores de peixes comum, viviam a vida comum. Mas Deus queria o que? Vocacioná-los, direcioná-los para o que? Serem pescadores de homens. Para que ele chama? Nós vimos quem chama Jesus. Quando chama, qualquer momento. Quando chama, e agora, para que chama? Primeiro, para segui-lo. Segundo, para se tornar pescador de homens. Veja bem, o mais importante é ter relacionamento com Jesus do que trabalhar para Jesus. Antes de ele nos enviar, ele nos capacita. Antes de ele nos mandar a outros, ele primeiro quer o quê? Que nós tenhamos relacionamento com ele. O discipulado precede a vocação. Tem muita gente na igreja, tem muita gente na obra de Deus,
num ativismo religioso. Ele acha que a vida cristã é trabalho para Jesus. Não, a vida cristã é relacionamento com Jesus. O discipulado é vida com Jesus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Enquanto nós não formos trabalhados com Jesus, termos um relacionamento com Jesus, nós não vamos executar um bom trabalho para Jesus. E muitas vezes achamos que se nós nos enchermos de trabalho, nós vamos estar cumprindo nossa vocação. Vamos estar cumprindo com o nosso chamado. E muitas vezes vamos nos sentir frustrados. Porque a gente acha que trabalho para Jesus é mais importante. Não, o mais importante é relacionamento com Jesus. Jesus primeiro quer que nós sejamos o quê? Seus discípulos, seus seguidores. Tenhamos relacionamento com eles, aprendamos deles, sejamos capacitados com eles, para depois ele nos enviar, para depois ele nos direcionar segundo a sua vontade. Foi o que ele fez com os discípulos. Foram 3 anos e meio de discipulado, para depois eles começarem a executar o seu chamado. Veja bem, o próprio apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro vai pregar sua primeira mensagem, seu primeiro sermão, o quê? Em Atos capítulo 2. Depois que Jesus foi assunto aos céus. E ali vai se dar grande pescaria. A promessa no início da caminhada foi o quê? Você vai ser pescador de homens. Mas a primeira grande pescaria foi lá 3 anos e meio depois. Quando ele prega o seu primeiro sermão e 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Quer dizer, existe um processo entre a chamada e o cumprimento da chamada. Existe um processo entre aquilo que Deus te chamou para fazer e aquilo que de fato você fará. Jesus, ele quer primeiro estreitar os laços de relacionamento comigo e com você, para depois ele nos usar a partir disso. Então nós temos aqui o mestre, esse que se revelou e chamou os seus discípulos. Segundo, nós temos os discípulos. E quem eram esses discípulos? Esses discípulos eram o quê? Pescadores. Isso aqui é curioso, porque veja bem, naqueles dias, Jesus, já falei em outro momento, vou repetir, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Foi criado em Nazaré da Galileia. Durante 3 anos e meio, ele fez de Cafarnaum, a casa de Pedro, seu quartel-general. E naqueles dias, Jerusalém era a capital religiosa de Israel. Onde estavam os doutores da lei. Onde estavam os fariseus, os escribas, os saduceus. Onde estava o povo importante. Onde estavam as pessoas capacitadas. Jesus poderia ter iniciado o seu ministério e ido recrutar jovens recém-formados, o quê? Na escola de Jerusalém. Poderia ter escolhido os melhores aprendizes da lei judaica. Só que Jesus não fez isso. Jesus foi lá na Galileia. Jesus foi à margem do rio. A margem do mar da Galileia. O mar da Galileia é um rio, na verdade. E foi o quê? Chamar os seus discípulos. Homens iletrados, galileus. Porque de onde que esses discípulos eram? Da Galileia. A Galileia era a periferia de Israel. Era onde o próprio termo galileus era pejorativo. Em Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo e os 120 falam em novas línguas, e ali haviam pessoas na festa de Pentecostes de várias nacionalidades e cada um consegue ouvir conforme o seu idioma. Ou seja, ali é glossolalia. É o dom de línguas idiomático. E eles entendiam das grandezas de Deus conforme o seu idioma. E a pergunta que surgiu é o seguinte: esses homens não são galileus? Afinal de contas, esses homens não são um povo que vive na periferia, que não tem acesso a uma boa faculdade, que não tem acesso a curso de inglês, que não tem acesso a nenhum tipo de diploma? Como é que esse povo está falando na minha língua? Como é que esse povo está falando no meu idioma? Quem ensinou para eles isso? Ou seja, Jesus, quando ele decide chamar aqueles que não estão contaminados pelo fermento dos fariseus. Jesus não queria os seminaristas de Jerusalém. Ele queria um povo que ele pudesse moldar. Ele queria discípulos que ele pudesse ensinar do zero, sem contaminação, sem interferência de terceiros. Ele não queria alguém que conhecesse a tradição A, B, C ou D. Ele queria alguém que aprendesse dele.
Alguém pensa que para ser chamado precisa ir para Harvard, precisa ir para Oxford, precisa ir até mesmo para um seminário, e não que isso seja ruim, mas a questão é que o chamado de Jesus não está limitado a nenhuma dessas coisas. O chamado de Jesus é um chamado que não importa se você é da Galileia, ou se você é de Decápolis, ou se você é da Pérea, ou mesmo de Jerusalém. O interesse é que ele chama e ele vocaciona e ele capacita e ele envia. Jesus chamou esses discípulos que eram desacreditados, ninguém botava fé neles, mas Jesus colocou eles em rota do cumprimento das suas promessas e fez deles os baluartes da pregação do evangelho. Terceiro, a missão de ser pescadores de homens. Qual era o propósito da chamada de Jesus para esses homens? O propósito era óbvio, que eles se tornassem o quê? Pescadores de homens. Pescadores de homens. Quando nós vimos, aliás, semana passada, Jesus iniciando o seu ministério de pregação, anunciando acerca do reino de Deus, a pregação de arrependimento de pecados, e agora Jesus vocaciona os seus primeiros discípulos, chama os seus primeiros discípulos, que são os primeiros embaixadores do reino dos céus. Os primeiros homens que compõem a missão de propagação da mensagem do reino de Deus. Os primeiros embaixadores de Cristo. Os primeiros emissários de Jesus. Aqueles que levariam as boas novas acerca do reino de Deus. E veja bem, Pedro se tornou o líder máximo da igreja cristã. O próprio Tiago foi o quê? O primeiro mártir dos 12 apóstolos. João, discípulo amado, se tornou responsável por escrever 5 dos 27 livros do Novo Testamento. E foi o único dos apóstolos que não morreu por via do martírio. André, segundo a tradição e segundo o Evangelho de João, é o primeiro discípulo. E ele realizou missões após a ascensão de Jesus aos céus em Sítia, Édipo, Acaia, Elade, Capadócia, Galácia, Bitínia, Bizâncio, Trácia, Macedônia, Tessália e, segundo a tradição, teria morrido em Patros, da Acaia. Ou seja, a vida desses homens agora era a missão de anunciar Cristo e este o que? Crucificado. Segundo Atos 2:42, a igreja foi fundamentada pelo que? A doutrina dos apóstolos. Foi por responsabilidade desses homens que a igreja de Jesus Cristo veio a existir. Depois da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, haviam ali 120 pessoas. E a igreja começa em Jerusalém, depois se espalha pela Judéia, Samaria e chega até os confins da terra, chega até Pindamonhangaba, chega até o Brasil, chega a mim, chega a você. Por quê? Porque lá atrás Jesus vocacionou homens, Jesus chamou homens, Jesus capacitou homens e enviou esses homens a propagar a mensagem do reino de Deus. E esse Jesus continua chamando os seus discípulos. Jesus continua vocacionando os seus discípulos. Jesus continua capacitando os seus discípulos. E Jesus continua enviando os seus discípulos. Talvez Jesus esteja me chamando. Talvez Ele esteja te chamando. Para quê? Para cumprir a missão de ser um embaixador de Cristo. De ser um pregador do Evangelho. De fazer a diferença na terra. O eis-me aqui, cabe a mim e a você. Os campos estão brancos, falta ceifeiros. Ainda um dos motivos, Jesus, quando fala sobre oração nos evangelhos, Jesus apresenta um motivo de oração. Jesus nos apresenta um pedido de oração. Qual que é? Ore ao Senhor da seara para que envie o quê? Ceifeiros. Por quê? Porque trabalho é o que não falta. Falta é gente para trabalhar. Falta gente para o quê? Dar a cara a tapa. Gente para se voluntariar para a obra de Deus. E Jesus está chamando. Ele está chamando a mim. Ele está chamando a você para uma grande obra, para uma grande missão. E nós precisamos nos alistar. Nós precisamos o quê? Entrar na vontade de Jesus para que a obra de Deus, para que o reino de Deus avance na terra. Que Deus venha, nesse dia, mediante essa palavra,
aquecer o meu e o seu coração para a missão que ele tem para nós, de sermos pregadores do Evangelho, de sermos discípulos de Jesus. Semana que vem, nós vamos dar seguimento à nossa série. Iremos meditar capítulo 1, versos 21 a 28, falando sobre a autoridade de Jesus. Jesus agora entrando nas sinagogas e ali realizando seus muitos prodígios, sinais e maravilhas. E vamos aprender um pouco mais com Jesus. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.